E se para mim não for pecado? Muitas vezes a gente encontra pessoas que, quando ouvem dizer, olha, tal coisa é pecado, reagem dessa maneira, dizendo, mas eu não acho que seja pecado. Então, parece que está tudo resolvido. Porque se eu não acho que seja pecado, a minha consciência está tranquila. E se a minha consciência está tranquila, eu não peco. Olha só, resolvido o problema? Não, não está resolvido o problema. Aqui, as pessoas precisam ser esclarecidas com relação à confusão entre lei e consciência. Vamos lá. Veja, quando você vai ao consultório médico, o médico está diante de você, vendo ali a sua situação concreta, os seus sintomas. Vamos supor que você tenha um edema, um inchaço em alguma parte do seu corpo. O médico vai analisar aquele inchaço. E então, olhando a aparência, se tem uma vermelhidão, apalpando se tem uma dor, vendo a consistência, talvez ele peça alguns exames, talvez ele peça uma ressonância magnética, uma tomografia, sei lá o quê, eu não sou médico. Ele, diante daquilo que ele vê, ele irá aplicar os conhecimentos gerais da medicina ao seu caso concreto, dando uma coisa chamada diagnóstico. Ou seja, o médico, lá na clínica, atendendo você, ele não vai inventar as leis da medicina. Ele não vai escrever os manuais de medicina para saber o que é ou não é doença. Ele, diante daquele inchaço, ele pode chegar e dizer, bom, isto é um tumor. E tentar discernir se é um tumor benigno ou maligno. Ou dizer, não é um tumor, é simplesmente um cisto. Ou um edema de outra natureza, um inchaço de outra natureza. Veja, aqui trata-se de ver o diagnóstico, a aplicação ao caso concreto. O médico não está questionando a existência do câncer. Ele não está dizendo assim, para mim, câncer não é doença. Né? Não, quando ele vê lá o seu inchaço e diz, não é câncer, ele não está questionando a existência do câncer. Ele não está dizendo se o câncer é doença ou não. Ele não está contradizendo os manuais de medicina. Ele não está nem sequer indo contra as terapias propostas para o câncer. Ele simplesmente está vendo que neste caso concreto, real e específico, o diagnóstico que ele está dando não é câncer. Ponto. Muito bem. Entendeu a comparação? Vamos lá aplicar a questão moral. A consciência do indivíduo, a sua consciência, é como esse médico na clínica. Você é chamado olhando a sua atitude, a sua ação, o seu agir, você é chamado a julgar se isto que você está fazendo se aplica ou não a uma lei moral. Mas a consciência não é ela quem vai fazer a lei. A lei moral, ela precisa ser estudada. Você precisa simplesmente aprender aquilo que já está posto. Ou seja, se a Igreja, nos seus séculos de tradição, nas suas definições, nos manuais, na vida dos santos, no magistério autêntico e perene, se a Igreja diz que, por exemplo, adultério é pecado, masturbação é pecado, contracepção é pecado, homossexualismo é pecado. Se a Igreja diz essas coisas, você
na sua consciência, não é você quem vai dizer se é ou não é pecado. Você tem a obrigação de se formar. O médico tem a obrigação de se formar nas escolas de medicina conforme aquilo que é a melhor ciência que está disponível a ele. Então, se eu tenho à minha disposição 2000 anos de igreja, com santos doutores, com o magistério perene da igreja, com o ensinamento constante dos moralistas, com a unanimidade dos bons manuais, eu vejo que nessa constância de 2000 anos da igreja, a igreja diz que tal coisa é pecado. Não cabe à minha consciência questionar e dizer, para mim não é pecado. Veja, isso é um erro muito grave. E tem muita gente incorrendo neste erro. Tem muita gente achando que cabe à consciência individual legislar. Mas o legislador não é você, meu irmão. O legislador é Deus nas leis divinas ou a igreja nas leis humano-eclesiásticas. Mas você não é legislador. Não cabe a você dizer o que é ou não é pecado. Cabe a você, com a sua consciência bem formada, bem instruída, perguntar, mas isso que eu estou fazendo, essa lei se aplica aqui? Esses são os verdadeiros problemas de consciência. E deixa eu dizer bem claro, a maior parte das nossas ações, a maior parte das coisas que a gente faz, não tem grandes problemas de consciência. Por quê? Porque as coisas são claras, né? Quando você olha para o Padre Paulo, você diz, ele é careca, está muito claro. Aí você vê uma pessoa cabeluda e você diz, bom, ele é cabeludo. Agora, claro, existem aquelas situações difíceis em que você vai tirando o cabelo da pessoa um por um e você chega a um ponto que você fica confuso. Você não sabe qual é o cabelo que você colocando de volta, a pessoa ainda é cabeluda, ou tirando e a pessoa já é careca. São casos limítrofes, casos difíceis de se aplicar. Mas esses casos não são a maior parte dos casos. A maior parte das ações na nossa vida, nós não temos grandes problemas de consciência. A consciência bem formada, quando você vai e estuda o catecismo da Igreja Católica, onde lá está dito quais são os pecados, está dita a gravidade desses pecados. É tranquilo, você aprende que aquilo é pecado, agora você aplica na sua vida. Nós temos o dever de formar a nossa consciência no conhecimento das leis, assim como um médico tem o dever de se formar no conhecimento das doenças, para poder depois dar o diagnóstico e receitar a terapia que você deve seguir para curar sua doença. Então, veja, dentro dessa nossa comparação, o que é que nós temos que dizer? O médico não inventa a medicina, ele só aplica a medicina. A consciência, ela não inventa a lei, ela só aplica a lei. E tendo essa distinção bem clara, já se resolve muita coisa. Sabe por quê? Porque nos últimos 200, 300 anos, se criou essa ideologia de que o sujeito, o eu, o legislador é quem cria a lei. Mas se você fizer isso, nós caímos em absurdos. O que é que você diria diante dos oficiais nazistas que foram julgados em Nuremberg pelo genocídio de milhões de pessoas? O que é que você diria se o que eles alegaram é o seguinte: eu estava seguindo a minha consciência, eu estava obedecendo ao meu superior,
Por que o senhor matou milhões de pessoas na câmara de gás? Eu estava obedecendo ao meu superior. Estou de consciência tranquila. Bom, tem alguma coisa errada na formação da consciência desse sujeito para escapar assim, né? Você mata milhões de pessoas e quer escapar tranquilamente. Ah, eu segui minha consciência. Não, sua consciência está deformada. Você deformou sua consciência. Você é responsável por ter formado mal a sua consciência. Então existe um dever nosso. Existe um dever de buscar conhecer as leis. Existe uma atitude moralmente correta que é chegar a dizer: eu não sou legislador, portanto eu não devo legislar. Eu devo pôr um freio e dizer: não sou eu quem digo o bem e o mal. Porque é exatamente essa atitude da serpente no paraíso. Ela seduziu Adão e Eva para dizer: comam da árvore do bem e do mal. Ou seja, serão vocês deuses. Vocês serão o Deus que vai distinguir entre o bem e o mal. Que vai chegar a dizer o que é bom e o que é mal. Então, isso daí é pecaminoso. Portanto, não somos nós a dizer o que é o bem e o que é o mal. Nós vemos claramente essa situação, por exemplo, no dia a dia da organização política do nosso país. Quando, por exemplo, os juízes querem legislar. O que é o chamado ativismo judicial? O ativismo judicial é quando aquele que deveria simplesmente pegar a lei e aplicá-la ao caso, entender a lei, qual é a sua interpretação correta e aplicar ao caso, começa a discordar da lei e começa a criar uma lei da sua cabeça. Uma lei que não está em lugar nenhum nos textos. Uma lei que não está em lugar nenhum no legislador. O constituinte nunca pensou que família fosse uma coisa diferente da união de um homem e de uma mulher. Não é? E, no entanto, de forma elástica, já que eu não concordo com aquela definição que está lá, então agora eu me ponho a legislar e a reescrever a Constituição. Então, veja só, tem o legislador que escreve a lei e tem o juiz que aplica a lei. A consciência, no campo da moral, é aquela que aplica a lei. Ela não é a legisladora. Então, pare de ativismo judicial, né, na sua vida moral. É isto. É muito importante que você tenha essa clareza. Então, vamos lá. Qual é a pergunta que nós fizemos no início? E se para mim não for pecado? Veja, na maior parte das vezes, essa pergunta quer dizer o seguinte: eu sei que a igreja diz que é pecado. Eu sei que os manuais dizem que é pecado. Eu sei que o catecismo diz que é pecado. Eu sei que os papas dizem que é pecado. Eu sei. Mas eu resolvi legislar, fazer uma lei para mim e dizer: não é pecado. Ora, me desculpe, você está acrescentando pecado sobre pecado, porque além do pecado que você está cometendo, você tem um maior, que é o pecado da soberba e da rebeldia.